A morte, esse conceito inescapável e universal, tem sido há muito tempo objeto de reflexão filosófica. Para muitos, ela permanece como um enigma indomável, cercada por um medo profundo e arraigado. Jean-Paul Sartre, um dos principais filósofos existencialistas do século XX, argumentava que a morte era o limiar que definia a existência humana. É o conhecimento de nossa finitude que nos concede a liberdade de atribuir significado à nossa vida. No entanto, a incerteza sobre o que ocorre após a morte muitas vezes nos atormenta, alimentando nosso medo. O medo da morte é, em grande parte, um medo do desconhecido. Sigmund Freud, o renomado psicanalista, explorou profundamente a psicologia do medo da morte. Ele argumentou que nossos medos mais profundos e reprimidos frequentemente se manifestam como ansiedades relacionadas à morte. A morte é a grande incógnita, e essa incerteza nos leva a confrontar nossos medos mais profundos e inquietantes. No entanto, também podemos olhar para a morte de uma perspectiva diferente, como uma transformação e continuidade. Muitas tradições filosóficas orientais, como o budismo, enfatizam a ideia de que a morte não é o fim absoluto, mas sim uma passagem para outro estado de ser. Nesse contexto, o medo da morte pode ser mitigado quando compreendemos que a morte não é o fim da jornada, mas apenas uma parte dela. Isso nos encoraja a focar não apenas na inevitabilidade da morte, mas também na qualidade de vida que levamos até esse ponto. Em resumo, a morte é uma força filosófica complexa que continua a intrigar e atormentar a mente humana. Para Jean-Paul Sartre, a morte é o limiar que nos concede a liberdade de atribuir significado à nossa existência. Sigmund Freud nos lembra que o medo da morte é, em parte, um medo do desconhecido que nos confronta com nossos medos mais profundos e reprimidos. No entanto, tradições orientais como o budismo nos incentivam a ver a morte como uma transformação e continuidade, sugerindo que, ao vivermos com significado e ética, podemos transcender nosso medo da morte e abraçá-la como parte de nossa jornada vital. Assim, enquanto a morte permanece misteriosa, a filosofia oferece várias perspectivas para enfrentar seu temor e dar sentido à vida.